Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a reflexão. Encontramos no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, o versículo 18. Está escrito assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Estas foram palavras de Malaquias, um dos últimos profetas antes do período interbíblico, que durou cerca de 400 anos. Ele praticamente foi um dos últimos profetas e nesta oportunidade ele estava então chamando o povo de Deus, o povo de Israel, mostrando a eles de que a diferença entre uma pessoa que serve a Deus de uma pessoa que não serve a Deus, essas diferenças, elas devem ser significativas e essas diferenças, elas devem estar estampadas na vida de quem serve a Deus. Por isso que ele faz duas comparações aqui. Primeiro, entre o justo e o ímpio. Depois, entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre justos e ímpio, a diferença é marcante. Por quê? Porque o justo, ele procura viver de maneira justa, e a própria palavra afirma: quem é justo, faça justiça. E ele só vive na justiça porque, por mercê de Deus, ele alcançou esta justificação e agora, então, ele vive na presença de Deus como um justo. Alguém que segue o princípio estabelecido por Deus para aqueles que se aproximam dele. Já, por outro lado, nós encontramos o ímpio, que ele vem na sua vida desde a sua existência, e para ele não há muita diferença. Ele vem numa sequência e parece que para ele é tudo natural. Mas o que define o ímpio é a prática dele. Por ser ímpio, ele vai viver na prática da impiedade. E na impiedade está a violência, está o engano, está a corrupção, está a imoralidade, está toda sorte de atitudes contrárias a quem serve ao Senhor. Então essa é a diferença do ímpio para o justo. Já o justo, ele é temente, ele é fiel, ele é leal, ele é submisso. Tudo isso são características do justo. E por isso é que ele tem a liberdade de habitar na presença do Senhor. Já o ímpio está distante exatamente pela mesma razão, porque a prática dele leva para o campo da iniquidade, a distância da presença de Deus e a comodidade na prática que vem fazendo e tendo na mente por certo que aquilo é correto. Nunca a pessoa vai dizer que está fazendo uma coisa errada. Ele sempre vai achar que está fazendo a coisa certa. Mas se no interior dele não é dominado pela ação de Deus naquela vida, então não tem como ele partir para um outro lado. Se Deus não é o centro daquela vida, ele vai viver sim na prática da impiedade. Mas aqueles que tiveram experiências com Deus e foram aproximados do Senhor, eles passaram por uma grande transformação e, portanto, a vida dele foi transformada. Ele que era ímpio, agora é justo. Ele que praticava impiedade, agora ele pratica a justiça. E a diferença também entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus não se omite, não se esconde. Ele serve naturalmente, mas as expressões da sua vida com Deus dão provas de que ele realmente serve a Deus.
O que não serve é aquele que se ocupa com as coisas desta vida, as coisas passageiras, atrativas, mas que não o levam para perto do Senhor nosso Deus. Então, através de Malaquias, o Senhor está dizendo a eles que esta diferença que existia entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, há momentos na história da humanidade em que essas diferenças deixam de existir e tudo parece ser a mesma coisa. Nós estamos vivendo, neste período presente da pós-modernidade, que está ficando difícil de encontrar diferença na vida das pessoas. Porque o que faz o ímpio faz o justo, o que faz o justo faz o ímpio. Então, onde é que está a diferença? Se todos vivem na mesma condição. Mas a palavra de Deus diz que deve haver, sim, diferença. A luz não é a mesma coisa que as trevas. A luz difere muito das trevas. O dia não é como a noite. Cada um tem a sua função, tem o seu lado, tem o seu ponto. Assim também, o justo age de determinada maneira e o ímpio age de outra maneira totalmente diferente. Assim como quem serve a Deus, ele tem o seu padrão, a sua conduta. E quem não serve também tem a sua conduta e elas são opostas entre si. Então, não tem como aceitar que as coisas hoje mudaram e está tudo igual. Aparentemente, ao olharmos à primeira vista, nós não conseguimos encontrar diferenças entre um e outro. Quando no passado não muito distante, essas diferenças elas eram mais visíveis. Bastava olhar na pessoa, na sua maneira, na sua conduta, no seu porte, seu comportamento, na sua maneira, nas suas palavras, para identificar quem é quem. Hoje fica difícil quando você procura tentar definir alguém, mas não se encontra elementos que dão a segurança para fazer uma afirmação. Quando que através de Malaquias Deus estava dizendo que esta diferença ela deve permanecer. Sempre vai existir a diferença entre o justo e entre o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Não tem como apagar esta linha divisória de um para com o outro. Mas no sentido que hoje está tudo igual. Não, não está igual. Deus não se iguala a esse espírito que domina no mundo. O alvo do adversário é misturar as coisas e fazer-nos entender que tudo agora está igual, tudo está globalizado e, portanto, não tem mais que existir as diferenças. Mas a palavra de Deus, ela continua falando que há sim uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença não pode ser apagada, ela deve existir. E nós somos responsáveis, uma vez que fomos alcançados pelo Senhor e chamados para servi-lo, nós temos que viver de tal maneira que as pessoas, ao olhar para nós, possam encontrar em nós esta diferença que vai nos definir como alguém que outrora vivia na prática da impiedade, mas através de Jesus foi salvo, liberto e transformado, e agora vive na prática da justiça. E é alguém que na sua conduta, no seu proceder, ele dá sinais de que é aquele que serve a Deus. E servir a Deus deve ser por amor, voluntário e com alegria. Já o ímpio, ele não tem limites, ele vive na prática da impiedade. E toda sorte de males encontra o seu apoio na impiedade.
Por isso é que a palavra de Deus diz que os ímpios, eles serão levados a julgamento diante do Senhor. Eles estão sendo preparados para isso. Mas enquanto tem a oportunidade, Deus envia a mensagem para que eles sejam alcançados por Jesus e libertos e sejam salvos e transformados. Deixe de viver na impiedade e passe a viver na justiça. E passe então a servir a Deus com inteireza de coração. Então o que Malaquias deixou registrado é isso. Essa diferença não pode ser apagada. Nós não podemos nos acomodar com as coisas e achar que hoje não existe diferença. Para Deus, sempre vai existir esta diferença, senão a sua palavra não teria este ponto em destaque. A diferença de quem serve a Deus para aquele que não serve. A diferença de quem é justo e de quem é ímpio. Então eles não se combinam, não há harmonia entre justiça e impiedade, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não tem concórdia neste tipo de coisas, porque as diferenças, elas são marcantes. Então eu preciso viver de tal maneira na presença do Senhor que essas diferenças, elas sejam visíveis na minha vida, sejam visíveis na sua vida, que quando a pessoa olhar para mim, olhar para você, ele não tenha dificuldade de discernir quem somos. E eles logo vão dizer, ali está um justo, ali está alguém que serve a Deus, ali está alguém que foi transformado e que a sua vida prova isso. Já por outro lado, vai identificar também o ímpio. O que pratica a impiedade vai dizer aquele não vive na justiça, portanto ele está na prática da impiedade. Então ele é contado com os ímpios. E é aquele que não serve a Deus. Não tem esse comprometimento. Já o justo tem sim a aliança com Deus, ele tem o cumprimento para a fidelidade, o comprometimento de fidelidade diante do Senhor para servir, para ser fiel. Então, é uma palavra que nós precisamos colocá-la em prática nos nossos dias e não nos acomodar e aceitar que as coisas hoje não são mais diferentes. Elas são uma coisa só. Não. Diante de Deus sempre há diferença. Salvação é uma coisa, perdição é outra. Justiça é uma, injustiça e impiedade é outra totalmente diferente. Então, como é que vai associar duas coisas opostas entre si? Uma na prática do bem e a outra para a prática do mal. Por isso, então, nós precisamos observar e praticar o que Malaquias deixou registrado. Então vereis outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Essa diferença precisa ser vista a olho nu. Não preciso que a pessoa faça tanto esforço para encontrar e chegar ao veredito de quem realmente somos, se ímpios ou se justos, se quem serve a Deus ou se quem não o serve. Então elas devem, à primeira vista, já ter discernido na nossa vida a quem nós estamos servindo. E isto vai definir qual é a nossa conduta. Em que posição nós estamos? Uma vez que o Senhor nos chamou para ser justo. Sendo justo, para servir ao Senhor. Já o ímpio não o serve e não tem este comprometimento. E no grande dia vai haver a diferença. Os justos serão chamados para ser recompensados pelo Senhor, pela obediência, o temor e a fidelidade. Os ímpios serão chamados para receber as consequências dos seus feitos, das suas impiedades, das suas iniquidades. E o lugar do ímpio é diferente do lugar do justo.
O justo vai para a presença de Deus. O ímpio vai para o tormento eterno. Então, essas diferenças, elas são reais. Não se pode acomodar que as coisas hoje estão mudadas. Mudadas estão as pessoas. Mas a palavra de Deus, no seu princípio de vida, ela é imutável. Ela permanece sempre a mesma. Então, deve existir em mim, em você, em cada um de nós, esta diferença. Deus nos ajude, que as pessoas consigam, ao olhar para nós, encontrar de imediato esta diferença e que sejamos um testemunho de valor para a glória do nome do Senhor. Que você seja diferente, que eu seja diferente, que nós sejamos diferentes e esta diferença é que vai nos recomendar na presença de Deus. Pensa sobre isto e analise e não viva como se tudo fosse igual. Deve existir a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.